Boa. Vamos falar aqui da nossa implementação do sistema de arquivos distribuídos. Sou eu, Felipe e Guilherme. Ok. Antes de tudo, dar uma breve explicação de um sistema de arquivos distribuído, que é uma extensão de um sistema de arquivos que permite múltiplos usuários em diferentes locais que eles possam acessar, armazenar e manipular arquivos como se estivessem todos no mesmo sistema de arquivos local. Os dados são distribuídos entre vários servidores, mas não são apresentados ao usuário como uma única, mas são apresentados ao usuário como uma única estrutura de diretórios e arquivos. Para a implementação, utilizamos o Python Pyro 4 e ficou subdividido assim, com esses seguintes componentes: um servidor de arquivos, que é o servidor.py, e o cliente.py. No cliente, a conexão com o servidor é feita da seguinte forma: ele vai solicitar o URI do servidor e assim vai se conectar via Pyro 4. A interação com o usuário a partir do código é que ele vai poder enviar diversos comandos como create, read, list, mkdir, ls, createfile, readfile, lsdir e etc. E este. Esses comandos nós que fizemos e não necessariamente são conforme eles são feitos assim, são um pouco diferentes. Cada comando vai executar uma operação correspondente no servidor. No cliente, cada comando, que depois vamos mostrar no código em si, ele cria um arquivo no diretório base. O read, ele lê o conteúdo de um arquivo no diretório base. O list todos os arquivos no diretório base. mkdir cria um diretório no diretório base. ls lista todos os diretórios. Createfile cria um arquivo em um diretório específico. Readfile leia o conteúdo de um arquivo em um diretório específico. lsdir lista o conteúdo de um diretório específico. E o exit encerra o programa do cliente. Passando para a implementação do servidor de arquivos, ele vai ter uma classe FileServer, que nela vai ter alguns métodos principais. E esses métodos principais são createFile, que ele vai criar um arquivo com o conteúdo especificado. Readfile vai ler o conteúdo de um arquivo. Listfile vai listar todos os arquivos desse diretório base. CreateDirectory vai criar um diretório. ListDirectories vai listar todos os diretórios. CreateFile em Directory vai criar um arquivo dentro de um diretório específico. Readfile em Directory, como o nome já diz, vai ler um arquivo dentro de um diretório específico. E o list Directory Contents vai listar o conteúdo de um diretório específico. Ah, nesse, nessa nossa implementação, nós abrangemos duas das transparências. As que ficaram mais claras foram as de localização, que no código do cliente.py, o usuário interage com o sistema de arquivos sem precisar saber onde os arquivos ou diretórios estão fisicamente armazenados. As operações de criação, leitura e listagem de arquivos e diretórios são realizadas através de comandos simples e o sistema Pyro 4 cuida dessa comunicação com o servidor. Isso proporciona uma experiência uniforme e simplificada para o usuário. A próxima transparência que identificamos foi a de persistência. Trouxemos também essa breve definição dela, que a persistência em sistemas distribuídos refere-se à capacidade de manter dados e estado mesmo após interrupções, reinicializações ou falhas. É essencial para garantir que os dados não sejam perdidos e possam ser recuperados após uma falha. E como ela está implementada no nosso arquivo-fonte? O servidor de arquivos armazena fisicamente os arquivos no disco dentro de um diretório chamado File Storage. Guilherme vai mostrar um pouco mais à frente. Isso garante
que os arquivos persistam além do tempo de vida do processo servidor. Mesmo que o servidor seja reiniciado, os arquivos continuarão disponíveis, proporcionando a persistência aos dados. E aqui nós vamos falar um pouco também o porquê utilizamos a VPN. E ela vai abranger algumas dessas vantagens, como segurança, além de muitas VPNs fornecerem criptografia do seu tráfego na rede, proteção de dados, transmissão entre o cliente e o servidor contra ataques ou interceptações de terceiros. Vai ter o acesso remoto, ou seja, esse acesso remoto pode ter o famoso acesso global, né? Os usuários podem acessar o servidor de qualquer lugar do mundo, contanto que tenham uma conexão à internet e as credenciais próprias da VPN que ele vai precisar. Além de ter um IP fixo e de confiança, né, que as VPNs permitem que os usuários se conectem a partir de endereços IP conhecidos fixos, facilitando assim um controle de acesso a esse servidor. Consistência e integridade. Ele tem a proteção contra interferências. A VPN ajuda a garantir que os dados não sejam alterados ou corrompidos durante a transmissão. Continuidade do serviço, mesmo em redes públicas ou menos seguras, a VPN mantém a integridade das comunicações entre o cliente e o servidor. E, além disso, tem um melhor controle de acesso, né? Facilita a administração do acesso, que é um benefício mais prático, né? Permitindo apenas conexões de IPs permitidos pela VPN. Aqui é uma breve contextualização dessa implementação, né? No servidor pai, ela está configurada para aceitar conexões de um endereço IP específico, que nós implementamos como hostname e HOIP. E usando essa VPN garante que esse IP seja protegido e confiável, como eu já disse antes. E no cliente pai, o usuário se conecta ao servidor através da URI fornecida. E uma VPN garante que essa comunicação seja segura e livre de interferências. Agora vamos mostrar a prática já no código do VS Code. Guilherme vai inicializar o servidor e eu serei o cliente. Certo. Agora vamos iniciar a prática no VS Code. Guilherme vai mostrar o servidor e eu vou mostrar a parte do cliente. Pode Tá ir. certo, vamos lá. A gente está importando a biblioteca OS, né? Porque como a gente vai estar fazendo a manipulação dos arquivos do sistema, a gente precisa ter essa biblioteca. E a biblioteca Python 4 para poder acessar os métodos remotamente, né? Aí na classe do file server, a gente está definindo os métodos aqui, só que antes a gente precisa decorar, né, entre aspas, o compile 4 expose, que é para poder deixar esses métodos possíveis de ser acessados remotamente. Então, os métodos que a gente tem na classe file server é o de inicializar o servidor com o diretório file storage, que é esse daqui. A gente tem um método para criar um novo arquivo dentro desse diretório, né? Que é o self-base. Tem um método para ler o conteúdo de um arquivo, que vai estar nesse diretório. E aqui tem ele instala todos os arquivos no diretório básico, que é o file storage. Então, se a gente quiser criar um novo diretório, a gente tem essa função aqui, create dictionary, e um método para listar todos os diretórios no diretório base. Então, se a gente quiser listar todos os diretórios do file storage, tem essa função aqui, list dictionary self. Um método para criar um arquivo dentro de um diretório específico. Então, se eu tiver um aqui dentro do file storage pasta e um arquivo lá teste, eu tenho um método para criar, para poder fazer isso, né? Aqui tem um método para ler o conteúdo de um arquivo dentro de um diretório e para listar os conteúdos, né?
na função principal, a gente vai estar definindo o endereço IP do servidor, que vai ser o endereço da VPN que a gente está usando, que é o Radmi VPN. E a gente vai estar passando esse IP aqui, 26.158.141, que é para poder estabelecer a conexão com o cliente lá, que é o Felipe, no caso. Então, a gente está conectado na mesma rede. Então, a gente definiu o hostname, né, que é esse IP, como eu falei. E aqui ele fornece a URI para o Felipe poder acessar todos esses métodos, como eu disse, né, remotamente. Então, vamos rodar aqui o servidor. Aí eu vou fornecer para Felipe essa URI para ele poder se conectar. Então, onde é que tem o chat aqui? Vou mandar do jeito mais fácil para ele poder acessar lá. Hum, pronto. É, agora eu acessando a URI com a URI em mãos, eu posso chegar na parte do cliente. Aqui está o código do cliente, uma breve overview dele. Basicamente foi o que já tínhamos falado na apresentação, que tem todos os comandos aqui de read, create, list, enfim. Vou rodar ele. Aí ao rodar ele pede para digitar a URI do servidor, o Aero 4, que o Guilherme já forneceu pra gente. Dá o peixe aqui. Foi dar o peixe aqui, mas como eu copiei do Teams, ele pegou o nome Guilherme Modesto, tudo, né? Então só vou dar uma simplificada aqui rápida. Certo. Com a R em mãos, eu já posso utilizar esses comandos. Vou dar um create, vou dar o nome do arquivo de teste e o conteúdo do arquivo vou manter teste. Esse já foi criado. Vou dar um mkdir para criar um diretório. Vou dar o nome de pasta e foi criado. Listando, ele vai listar os arquivos. Como só tem um teste, ele vai listar apenas o teste. Dando o LSD, ele vai querer ver o conteúdo de um diretório específico. Como eu criei o pasta e o pasta não tem nada, ele aparece isso. E agora no servidor, ele já vai mostrar em File Storage. Guilherme está fazendo a função de outro cliente também, para mostrar tudo certinho. Pode mostrar ali no File Storage. Então, é isso. Então, aqui a gente teve as operações que o Felipe fez lá, que ele criou o arquivo teste, teste 2. Teste com conteúdo E, teste. exato. Aí, vou criar uma pasta aqui também. Então, o diretório pasta 3 foi criado, né? Aí eu vou criar um arquivo dentro dele, pasta 3, e o conteúdo desse arquivo. Então, file test3 criado na pasta 3, né? E aí, se eu quiser ler esse arquivo, né, o id file, eu tenho que acessar o diretório do que ele está e o nome do arquivo, né? Foi teste 3. Então, hello teste Eu 3. posso fazer o mesmo aqui no meu. Exatamente. Então, basicamente, a gente está tendo uma manipulação aí dos arquivos, né, e diretórios de forma local, né?
e encapsulado em métodos que podem ser chamados remotamente através do Pyro 4, né? Então, tem essa questão da transparência que a biblioteca fornece. Basicamente é isso mesmo que tem. E por último, comando este para sair do cliente. É isso.